tudo bom? Hoje eu trouxe para vocês 5 curiosidades da língua espanhola. São 5 dicas, na verdade, que vão ajudar bastante quem está iniciando com essa língua e que são palavrinhas que acabam gerando uma confusão e atrapalhando bastante o aprendizado, certo? A primeira curiosidade, ela está relacionada ao pronome e artigo ele, na língua espanhola, que em português vem ser o pronome ele e o artigo o. Quando eu digo, por exemplo, em língua espanhola, el hombre es muy hermoso, estou dizendo que o homem é muito bonito. Esse ele não vai levar acento, que é justamente o que acaba diferenciando aí o pronome do artigo, é o acento. Quando esse ele leva acento, ele está se referindo ao pronome ele, e quando ele não leva o acento, está se referindo ao artigo o. Vou dar um exemplinho só para fixar como o pronome ele. Quando eu digo assim, ele es muy hermoso, ele é muito bonito, esse ele vai levar acento, porque está se tratando de um pronome, certo? Segunda dica, pronome tu e com acento e tu sem acento. Quando eu falo tu eres muy hermoso, todos os meus exemplos têm hermoso, tu eres muy hermoso, eu tenho que acentuar esse tu, porque está se tratando de pronome pessoal. Quando eu digo el bolígrafo, tu bolígrafo es blanco, eu estou dizendo que a sua caneta é branca, então a tua caneta é branca. Tu, sem acento, significa tua, que é o pronome de posse, né? Terceira dica, lo. Esse aqui é uma pegadinha, porque em língua portuguesa nós sempre dizemos o e a, são os artigos geralmente mais utilizados. E quando eu digo assim, a, em espanhol eu vou ter lá. Então quando eu falo o, automaticamente a minha mente me diz que é lo. É tipo lo e lá. Só que é bem que a gente acaba errando bastante. Esse aqui é o artigo que mais gera confusão e erros na língua espanhola, porque o lo ele é um artigo neutro, ou seja, ele só vai ser usado antes de adjetivos, antes de advérbios, particípios e antes de pronomes relativos. Por exemplo, eu tenho lo bonito, lo que me encanta, que é lo que, esse que é o pronome relativo, né? Então, lo que me encanta. Outro exemplo, não sabes lo bien que me haces, certo? Então, esse hoje, jamais vou dizer assim, lo hombre es hermoso. Não posso dizer isso, pelo fato de que o artigo o, ele não é representado pelo lo, ele é representado pelo ele, sem acento, como eu já falei lá na primeira dica. Então, não se esqueça, antes de substantivo não se utiliza lo, mas sim ele, sem acento. Quarta dica, são os falsos cognatos. E esses falsos cognatos são, na verdade, palavras que a ortografia é bem parecida, só que o significado é completamente diferente. E eu falo os falsos cognatos em relação à nossa língua portuguesa, porque eu tenho, por exemplo, em língua portuguesa eu tenho apelido. O que é um apelido em língua portuguesa? Eu digo assim, meu apelido, por exemplo, Dei, ou Dedê, como queira. Em espanhol, meu apelido, mi apelido, não é de, mas sim está se tratando do sobrenome da pessoa. Eu tenho o nome e o sobrenome. Aqui em português, na língua portuguesa, eu tenho nome e sobrenome. Em espanhol, eu tenho nombre e apelido, ou seja, Deilane é o meu nome e Aguiar, meu apelido em língua espanhola. Certo? Um outro falso cognato que nós temos aí em língua espanhola trata-se de, aqui em português nós pronunciamos borracha.
Em língua espanhola, a mesma palavra eu vou chamar de borracha, porque o CH, e depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a pronúncia das letras em língua espanhola, o CH ele tem som de che, então eu falo borracha, e o RR, que nós falamos brando em língua espanhola, eu falo com o som dobrado, R, certo? Então, o que é borracha pra gente aqui? Pode ser aquele material escolar que nós utilizamos para apagar e etc. Em língua espanhola, borracha significa bêbada, que é totalmente diferente, é um significado totalmente diferente em relação à ortografia, que é igual. A pronúncia não é igual, né? Mas a ortografia é bem igual e aí a gente acaba confundindo. Então, quando você vê no texto a palavra borracha, não se esqueça, significa bêbada. Uma outra palavra, um outro falso cognato, aqui em português nós falamos fecha essa porta. Em língua espanhola, como eu já falei, o CH tem som de che, então nós vamos falar fecha. Só que nós não estamos falando do verbo fechar, nós estamos falando da data. Data em espanhol é fecha, certo? Quinta e última dica, em português, algumas palavras elas são femininas e outras masculinas, logicamente. Em língua espanhola nós temos esse sistema também, de feminino e masculino, esse sistema de gêneros. E o grande lance é que em língua espanhola, o que é masculino em português pode ser feminino e aquilo que é feminino em espanhol em português é masculino. Eu vou dar alguns exemplos para clarear mais essa ideia. Eu tenho em português a dor. A dor é uma palavra feminina. Dor, a dor. O artigo aí está me dizendo, o artigo a está me dizendo que é uma palavra feminina. Enquanto que em espanhol, essa mesma palavra, que é dolor, não vai ser feminino, vai ser masculino. El dolor. Lembra do ele sem acento lá da primeira dica? Pois é, exatamente. Esse ele sem acento, ele vai designar o gênero da palavra dolor. Então, eu tenho que em espanhol, el dolor, e em português, a dor. A mensagem aqui pra gente, a mensagem é uma palavra feminina. Em espanhol, essa palavra ela muda de gênero. Ela vai para o masculino. El mensaje. A mesma coisa acontece com algumas palavras que aqui pra gente são masculinas e para eles são femininas. Por exemplo, aqui nós temos o leite, aqui nós temos o nariz, aqui nós temos o sangue. Eu vou dar esses 3 exemplos. O leite em espanhol é la leche. Lá é o pronome a da gente aqui, né? Então, la leche, ou seja, uma palavra feminina. E aqui pra gente o leite, masculino, certo? La nariz. Isso aqui pra gente é masculino. Lá em espanhol, feminino, la nariz. Sangue, o sangue, nós temos o sangue correndo nas veias, lá eles têm la sangre, certo? E assim nós temos várias outras palavras que aqui pra gente são masculinas ou femininas e lá muda o gênero. Então essas são essas 5 dicas que eu trouxe para vocês para clarear um pouco a mente e a gente poder começar a prestar um pouco mais de atenção, principalmente em relação aos pronomes, porque isso acaba confundindo bastante, principalmente em provas. A questão do lo, que eu acredito ser uma das coisas mais difíceis de se aprender língua espanhola, é utilizar o artigo neutro lo. Porém, com o tempo a gente vai começando a ler textos e a interpretar, e a gente começa a pegar e a destrinchar direitinho a língua espanhola e acaba pegando mesmo e aprendendo a utilizar esse lo. Mas, por enquanto são essas 5 dicas e aguardem o próximo vídeo. Eu estarei trazendo mais dicas de língua espanhola para estar aperfeiçoando quem já tem um conhecimento básico, e para quem não sabe e estiver interessado em aprender, continue me seguindo, se inscreva no nosso canal. Tchau!